Nós temos aí uma escala, né? Cada tracinho dele aqui vale 5, ó. 5, 10, 15, né? 20, 25, aqui é a mesma coisa, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Se a gente chamar cada vetor aqui de com nome, tipo assim, esse aqui vai ser o vetor A, esse o vetor B e esse aqui o vetor C. E eu quero somar, eu quero saber qual é a soma. Quem é o vetor S igual a mais o vetor B mais o vetor C. Então, como é que a gente calcula esse vetor? E um detalhe, você pode se perguntar, mas para que serve isso aqui na prática, por exemplo? Como é que eu usaria isso? Então, vamos supor que você tem um barquinho, esse barquinho está viajando sobre um rio, e o nosso barquinho, ele tem um motor. Na verdade, vamos supor que o barquinho tem uma vela e um motor. Vamos supor que aqui atrás tem um motor. E esse motor trabalha empurrando o barquinho nessa direção, certo? Que eu vou chamar de direção A. Mas o vento está soprando para lá, ó. O vento está soprando para lá. Então, o vento vai provocar um deslocamento do barquinho nessa direção aqui, que eu posso dizer que é a direção B. Por outro lado, a água do rio, ela não se desloca exatamente para frente. Vamos supor que tem aí, sei lá, uma correnteza, umas pedras aqui, certo? Umas pedras por aqui e tal. De forma que a correnteza empurra assim, ó, o barquinho nessa direção. Então, vou chamar essa aqui de direção C. O barquinho está sofrendo três forças. Uma impulsão do motor, um deslocamento de ar um deslocamento devido ao ar, né, sobre as suas velas, e uma força da corrente do rio. Então, isso aqui é um exemplo prático de como as forças elas podem ser somadas vetorialmente, e aí a gente encontra esse resultado aqui, ó, que vai ser o nosso vetor soma. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Vamos encontrar esse vetor soma. É o vetor A, esse aqui eu vou chamar de vetor B, e esse aqui eu vou chamar de vetor C. O vetor soma, ele é a soma de A mais B mais C. E o resultado dele é o que? Ele vai sair daqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma reta para me ajudar. Então, eu vou sair daqui e ele vai até aqui. Esse é o vetor soma, a representação dele. Mas quanto ele vale? Qual o módulo do vetor soma? E qual a direção? A gente já sabe que o vetor soma vai ser A mais B mais C, né? Porém, o vetor soma eu também posso escrever ele como sendo um vetor que tem uma parte ao longo de x, certo? A componente x dele, e uma componente ao longo de y. Ou seja, uma parte desse vetor aqui, ó, vai estar aqui, né? Ó, a sombra aqui, que eu vou chamar de SX, e uma parte dele, ó, vai estar aqui, ó, certo? Que eu vou chamar de SY. Então, essas aqui são as componentes do vetor soma. Quem vai ser o SX, o módulo dessa componente? Vai ser a soma das componentes de A, de B e de C. Então, a gente tem que saber quem é o AX, quanto de B está na direção X e quanto de C está na direção X. A mesma coisa para o SY. Para eu saber esse tamanho aqui, eu tenho que pegar e saber quanto do vetor A está na direção Y, quanto de B está na direção Y, e quanto de C contribui na direção Y. Então, vamos lá, vamos calcular. Ó, aqui, ó. A contribui com esse tanto aqui, ó, que vale quanto? 10. Na direção X contribui com 10 e na direção Y ele contribui com 5, porque aqui, como aqui é 5, de 5 até 10 variou 5, né? Mas vamos olhar só para o X por enquanto, certo? O B não contribui nada na direção X, porque ele está todo para cima. Significa que o B contribui 0. E o C, quanto que ele contribui para cima? Ele começa aqui no 10, tanto. Se ele começa no 10, ele vai do 10 até o 25, né? Que é 10, 15, 20, 25. Então ele contribui com 15. Ou seja, SX vale 25 unidades. Agora vamos olhar para o Y, para os componentes Y, sei lá, lilás. Então, quanto de A contribui na direção Y? Contribui 5, né? Então, B contribui mais 5 e C também contribui mais 5.
Então, a gente tem aí ó, que A contribui de 5 unidades, B 5 unidades e C também mais 5. Total 15. Beleza? Então, com isso, a gente já consegue calcular o módulo, né? Porque o S ele vai ser igual a raiz quadrada de S ao quadrado mais SY ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos representar aqui o vetor S. Ó. A gente pode dizer que o S, o vetor S, vai ser igual a 25 unidades na direção I chapéu mais 15 unidades na direção J chapéu. Então, isso aqui é o vetor. Já encontramos ele, já conhecemos o vetor soma. Agora, falta de calcular o módulo e a direção. O módulo dele, você pode representar assim ou assim, né? Vale o quê? Raiz quadrada de 25 ao quadrado mais 15 ao quadrado, ou seja, é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. 25 ao quadrado mais 15 ao quadrado, deram raiz de 850. Logo, o módulo dele vale 29,1 unidades, certo? Então aqui eu encontrei ó, o módulo. E a direção? Como é que eu agora sei a direção do vetor soma? Para encontrar a direção, aí novamente eu faço a tangente, né? Tangente do ângulo vai ser igual ao cateto oposto ao adjacente. Então vai ficar o SY dividido pelo cateto adjacente, que é o SX. Isso implica que o ângulo vai ser igual a tangente a menos 1 de SY sobre SX. Logo, θ é igual a tangente a menos 1 de 15 sobre 25, né? 15 dividido por 25, de 0,6, tangente a menos 1 de 0,6, encontramos aí θ igual a aproximadamente 31 graus. Então, aqui, se a gente puder projetar, fazer uma linha tracejada aqui, ó, essa inclinação que ele faz com a horizontal, com a direção x, é de 31 graus. Bacana, pessoal? Então, com isso a gente encontrou o vetor soma, o módulo e a direção dele.